Noite, a gente começa falando do sufoco que um profissional na saúde em Ilhéus passou. Ele foi diagnosticado 2 vezes com Covid-19 no espaço de 90 dias. A situação está sendo investigada. Já pensou receber o diagnóstico de Covid-19 2 vezes? Pois é, foi o que aconteceu com este nutricionista que está desde o início da pandemia do novo coronavírus trabalhando na linha de frente. Quando você pensa que acabou, que não vai ter mais, que já está imune, você recebe uma notícia que você está realmente, novamente, é um susto muito grande. O primeiro diagnóstico de Sócrates foi no dia 21 de abril. O segundo veio 3 meses depois. Dessa vez, além de febre e dores no corpo, Sócrates apresentou uma alteração no pulmão. Eu tive 5 dias de febre, onde a febre não baixava, era 39, 39. Poderia ser uma dengue, porque a gente também está nesse período de dengue, de H1N1, de chikungunya. E foi quando realmente a minha esposa também sentiu sintomas, né? Perdeu o paladar e o olfato. E foi quando despertou que poderia ser o Covid novamente. As 2 vezes, o nutricionista de Ilhéus fez o exame de reação em cadeia da polimerase, o PCR ou SUAB, que analisa o DNA viral através da secreção do nariz ou da garganta. Além dele, existem mais 2 tipos de exames que dão ou não o diagnóstico de infecção por coronavírus. O rápido, que em 15 minutos acusa positivo ou negativo, e o sorológico, que analisa o comportamento dos anticorpos que combatem o novo coronavírus. O que os especialistas têm notado é que os testes já não dizem muita coisa. Primeiro, porque cada um deles leva em consideração fatores diferentes. E segundo, porque a cada dia surgem novidades sobre o novo coronavírus. No caso de Sócrates, por exemplo, muitas coisas podem ter acontecido, inclusive uma informação cruzada. Ele pode ter se contaminado com um tipo de vírus e o teste acusou outro. Foi o que este infectologista explicou. Alguns casos, lógico que a gente não pode generalizar, mas você tem alguns casos que pode ter uma reação cruzada dos exames. Por exemplo, com dengue ou com outro tipo de vírus. Pode dar um positivo, mas não necessariamente ser o Covid. Pode ser um outro tipo de coronavírus, que tem coronavírus que já circulavam, que causavam as viroses, causavam diarreia, que eles podem dar uma reação cruzada também com o teste de Covid-19. Ou, em uma chance bem menor, a possibilidade de reinfecção. Bem que não é o comum, não é o que a gente está vendo no dia a dia, mas já existem relatos de reinfecção, principalmente depois de 3 meses de que a pessoa teve a doença. Ainda de acordo com o infectologista, não é tão simples descobrir o que pode ter acontecido. O caso é raro, mas uma coisa é certa. Ainda não há comprovação nenhuma de que pessoas infectadas tenham criado imunidade. E solicitaram que daqui a 30 dias eu faça uma sorologia para ver como está o meu IgM e o IgG, se eu ainda estou com o vírus no corpo, se eu já criei anticorpos para o vírus, para depois desses 30 dias eles começarem a reestudar o que vai acontecer, né, com as pessoas que estão apresentando esses sintomas, porque para eles ainda não tinha ninguém. Eu fui o primeiro. Sócrates se refere aí aos médicos, à equipe médica que atendeu ele em Ilhéus. Há relatos de reinfecção no estado de São Paulo. Pois é, a pandemia é algo novo, muitos estudos ainda estão sendo feitos, então o melhor é manter os cuidados, né? Seguir usando máscara, álcool em gel e manter o distanciamento, independentemente se você já teve ou não a doença.